Olá, sejamos todos bem-vindos ao programa Via Pulchritudinis, o caminho da beleza. E hoje eu, Padre Fernando, quero falar um pouquinho com você sobre o significado da luz na liturgia, particularmente as velas, as lamparinas que se colocam no altar ou próximo dele. É a igreja que nos ensina qual o significado, a quantidade e como se devem ser dispostas estas luzes para a celebração da Eucaristia e também de outros sacramentos. Existem normas também para isso, porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo e ela é nossa mãe. Não somos nós que mandamos na igreja, mas é a igreja que nos manda, ela que nos orienta e nos guia em todas as coisas. Isso é tão bom, porque nos dá uma grande segurança. Nós não precisamos reinventar a roda, ela já está aí com tudo pronto. Um trabalho de 2000 anos, de tantos sábios, de tantos santos, de tantos mestres que nos legaram então as instruções, as normas, o direito canônico, o missal romano, os lecionários, as orações, havendo sim espaço para a criatividade, mas nunca, como diz um bispo aqui do Brasil, uma criatividade selvagem, isto é, que invade e que esmaga tudo, mas sim uma criatividade saudável dentro daquilo que a igreja, nossa mãe, nos ordena e orienta. Falando hoje sobre as luzes da igreja, as luzes que compõem o altar e o presbitério, queremos olhar de forma muito carinhosa para as velas, os castiçais, as lamparinas. A igreja, nossa mãe, nos diz que no número 79 da Instrução Geral do Missal Romano, naquilo que é necessário preparar para a celebração da Eucaristia, lemos assim: o altar seja coberto ao menos com uma toalha. Então, o altar seja coberto ao menos com uma. Havia uma norma bem detalhada antes do Concílio Vaticano II, que o altar deveria ser coberto com 3 toalhas. As toalhas do altar simbolizam o sudário que envolveu o corpo do Senhor, ao mesmo tempo também é a veste do próprio Cristo, uma vez que o altar é Cristo, e por isso que o beijamos, o incensamos, o saudamos com a reverência, como já dissemos no programa onde falamos sobre os móveis sagrados. Então, sobre o altar ou ao redor dele, coloquem-se no mínimo 2 castiçais com velas acesas, ou então 4 ou 6. Quando celebrar o bispo diocesano, colocam-se 7 velas. Então, esta é a orientação, a norma do número 79 da Instrução Geral do Missal Romano. Veja bem, não é uma vela, um toco de vela lá num canto do altar, mas sobre o altar ou perto dele, coloquem-se no mínimo 2 castiçais com velas acesas, ou 4 ou 6. Por que 4 ou 6? Havia uma norma também bem definida antes do concílio, que quando a missa era festiva, então 4 velas se punham sobre o altar, e quando a missa era solene, se acendiam 6. E a norma ainda permanece para o bispo diocesano. Quando celebra o bispo diocesano, se acendem 7 velas. Por quê? O tanto de luz varia com o grau da festa. Quando o bispo está presente, 7 velas, porque o bispo é aquele que possui a plenitude do Espírito Santo no grau da ordem. É o 3º grau da ordem, o grau do episcopado. Por isso o bispo faz aquelas ações próprias do bispo, crisma e ordem. As manifestações mais amplas e mais completas do Espírito Santo na liturgia depois da Eucaristia. A norma ainda continua no número 79, dizendo que haja também uma cruz sobre o altar ou perto dele. E depois vai dizer que os castiçais e a cruz podem ser trazidos na procissão de entrada. Vejamos bem, a cruz e os castiçais devem ser colocados primeiramente sobre o altar ou perto dele. Então vejamos bem que colocar a cruz ou as velas em outro lugar que não sobre o altar é exceção, é uma concessão, porque o primeiro lugar é sobre o altar. Coloque-se no mínimo 2 castiçais com velas acesas e a cruz, ou então perto dele. Isto é, o lugar mesmo, primeiro, é sobre o altar. Depois o concílio
se teve uma ideia de alguns liturgistas, porque daí todo mundo virou liturgista, né? Todo mundo e ninguém era liturgista, a igreja estava se adaptando às mudanças do concílio e em lugar nenhum se pediu para tirar as coisas de cima do altar, tanto que o missal é pós-conciliar. Nós estamos usando o missal do Concílio Vaticano II, que continua afirmando que o lugar primeiro das velas e da cruz é sobre o altar, ou a concessão colocar perto dele. Quando não há espaço sobre o altar, quando o altar é muito reduzido, quando vai atrapalhar, mas aí nós perguntamos, a cruz atrapalha a celebração litúrgica? Esta é uma pergunta que o cardeal Ratzinger já fazia antes mesmo de ser Papa, em alguns livros e algumas palestras que ele conferiu. A cruz atrapalha o altar? Cristo atrapalha a missa? A imagem do crucificado atrapalha a celebração eucarística? Nada mais de escandaloso e absurdo do que esta afirmação, diz o cardeal Ratzinger, nosso Papa Emérito Bento XVI. Tanto que, quando ele ficou pontífice, logo a cruz voltou para o centro do altar na Basílica Vaticana, na Basílica de São Pedro, e também no mundo todo começou este movimento chamado por alguns de Reforma da Reforma, isto é, 50 anos para a igreja, muito pouco tempo. Começou-se a pensar de novo algumas coisas e adaptar-se e readaptar-se algumas que não ficaram bem. Então, para vermos que no missal pós-conciliar ainda se vê esta questão das 7 velas, quando celebra o bispo diocesano, se vê ainda a quantidade de 4 ou 6 velas, dependendo do grau da solenidade, e um mínimo para uma missa semanal, ferial, uma missa simples, uma memória ou memória facultativa, e 2 castiçais com velas assim. Consultei um liturgista e depois um outro também, bastante renomados, pós-conciliares também, e eles me diziam assim, que depois da reforma litúrgica, muitas rubricas, isto é, normas que estavam no missal antigo, não apareceram mais no missal novo. Não apareceram de modo explícito, por exemplo, essa questão das velas. Quantas velas colocar na festa de São Lourenço? E para nós, estamos gravando, né, foi ontem a festa de São Lourenço. Ora, festa, a igreja dizia que para as festas eram 4 velas, para a solenidade 6 e para os dias comuns, feriais e memórias, 2. Se a igreja ainda prevê no missal pós-conciliar 4 castiçais, 2 ou 6 ou 7 quando celebra o bispo diocesano, devemos fazer o que a igreja sempre fez. Quando a norma não está explícita, ela está implícita na norma que a antecedeu e que na reforma não foi colocada, porque algumas coisas não precisam ser ditas, nós já sabemos. Não preciso dizer que se colocar o dedo no tomado eu levo choque, nós já sabemos. Já fizemos a experiência talvez quando éramos criança ou depois de adultos, aprendemos, talvez não pela experiência, mas aprendemos pela experiência de outros, certamente, que ali dá choque.